Você então para mais um vídeo. Hoje estaremos aqui discorrendo sobre o que dizem os evangelistas sobre o batismo de Jesus. Existe alguma divergência entre eles? O que cada um acrescenta ali, né? O que eles trazem ali de informação importante em relação uma em relação ao outro é o que a gente vai estar vendo exatamente aqui, né? Então tem ali a polêmica, os críticos apontam divergência entre os relatos bíblicos de um evangelista para outro, e a gente vai ver exatamente o que os evangelhos falam sobre essa temática batismo de Jesus, né? Temos também a oportunidade de verificar uma tese que alguns críticos levantam, e também até estudiosos do Novo Testamento, de que você tem no Novo Testamento, quando o Marcos como sendo a fonte principal, né, o primeiro evangelho a ser escrito, e quando Mateus, por exemplo, Mateus e Lucas e Marcos, que são considerados evangelhos sinóticos, ou seja, evangelhos que têm a mesma visão, que traz mais ou menos o foco na humanidade de Jesus, em oposição ali a João. Quando o Marcos, sendo o primeiro evangelho a ser escrito, os outros, eles escreveram a partir desse evangelho de Marcos, né? E aí, quando você tem Mateus, ele entra em divergência com Lucas, quase nunca eles estão em desacordo com Marcos, né? Então, ou Mateus está de acordo com Marcos contra Lucas, ou Lucas está com Marcos contra Mateus, né? Então, essa é uma tese levantada aí por muitos estudiosos do Novo Testamento, e a gente vai poder, inclusive, observar essa questão aqui sobre essa tese, e também observar o que os evangelistas, os evangelhos disseram sobre o batismo de Jesus. Aí nós temos a primeira parte, né? Nós temos aqui essa tabela, né? Eu coloquei uma tabela exemplificativa, uma tabela comparativa, melhor dizendo aqui, para comparação. E aí nós temos os quatro evangelistas, né? Os evangelhos aqui, onde você tem o Mateus, o Marcos e o Lucas e o João. Cada um desses evangelistas ou desses evangelhos vão trazer alguma coisa sobre o batismo de Jesus. Esse batismo de Jesus aconteceu no Jordão, né? Na região do Jordão, aqui mais embaixo no mapa, enquanto que Jesus ele veio dessa região aqui, um pouco mais de cima da Galileia, né? É o que a gente vai estar observando já no primeiro versículo, que vai dizer, e veio no contexto inicial, né? Então, vamos comparar somente a parte do batismo de Jesus e não todo o relato de quando ele vinha se aproximando longe, não, é só aquela parte mesmo de quando ele se aproxima ali, já está bem perto mesmo, e entra na parte do batismo, né? Diretamente. Aí nós temos aqui o Mateus capítulo 3, vai dizer que Jesus está vindo da Galileia, né? Ele está vindo da Galileia ao Jordão. O Mateus não vai dizer diretamente que Jesus se batiza no Jordão, mas vai dizer que Jesus estava vindo para ser batizado por João no Jordão, né? Ele estava vindo naquela direção ali, exatamente. Então, isso está no versículo 6 e também no versículo 13, nessa narrativa aqui do capítulo 3, tá? Então nós temos o Marcos diz que ele vem de Nazaré, né? O Marcos acrescenta um detalhe importante de Nazaré, coisa que nessa parte, nessa perícope, nenhum dos evangelhos faz. Então nenhum diz que ele veio de Nazaré, mas o Mateus fala de forma mais global, enquanto que o Lucas apenas cita que todo mundo está sendo batizado, todo mundo está vindo se batizar. Isso está de acordo com o relato de Mateus também, por exemplo, que vinha ao batismo de João, toda aquela circunvizinhança de Jerusalém, toda aquela parte ali, o pessoal estava vindo se batizar, né? Então, quando o Lucas diz que todo o povo se batizava, né, também está de acordo com aquele contexto de Mateus, né? Então, nós temos a informação que só aparece em Lucas aqui nessa parte, que é Jesus, ele veio de Nazaré, que é a região da Galiléia. Beleza. O João ele não vai trazer nada disso, porque o João também não vai narrar o batismo de Jesus, ele vai apenas fazer uma citação, né, ali já posterior, claro, né, que aconteceu o batismo de Jesus, um pouquinho ali da fala de João sobre aquilo, mas ele não vai narrar necessariamente o batismo ali. E aí nós temos sobre a intenção, né? Esse é o contexto. Jesus está vindo de Nazaré, mais especificamente pegando Marcos, a região da Galiléia, para ser batizado ali no Rio Jordão, tá? E aí nós temos qual é a intenção? Aí coloca aqui, ó, para ser batizado por Jesus. Aliás, por João, né? Ele está vindo ali da Galiléia para ser batizado por João, né? E aí nós temos aqui, o Marcos diz que ele foi batizado por João. E aí o Lucas vai dizer que sendo também batizado, né, Jesus também
sendo Jesus também batizado, porque todo mundo está se batizando, ele também foi batizado. E o João, ele pressupõe o batismo ali, mas ele não narra especificamente o batismo, ele conta um pouquinho ali, ele faz uma citação ali sobre João, né, um testemunho um pouco mais distante, mas sem ser uma narrativa propriamente dita ali, de como aconteceu tintim por tintim. Quando você pega outra questão aqui sobre o diálogo, né? Nessa questão do batismo, você tem um diálogo de Jesus com João. O único evangelho que resiste a esse diálogo aqui é exatamente o Mateus. E ainda você tem uma resistência de João para não batizar Jesus. Jesus está vindo em sua direção e diz: eu que careço e a ti, e tu vens a mim. Então você tem exatamente essa resistência de Jesus. E aí Jesus fala sobre o cumprimento de toda a justiça. Esse é o diálogo que acontece ali entre João e Jesus, que nem Marcos, nem Lucas, nem João, eles registram nesta parte aqui especificamente, diretamente do batismo, né? E nós temos o ato do batismo. No ato do batismo, sendo Jesus batizado, conforme Mateus, e o Marcos vai dizer que batizado por João no Jordão, o Marcos vai exatamente descrever ou colocar aqui que o batismo se dá exatamente no Jordão, não somente que ele foi para ser batizado no Jordão, mas que realmente ele se batizou no Rio Jordão. Isso é um ponto de extrema importância, né? Sendo Jesus também batizado, né? E aí é o que o Lucas vai dizer. O Lucas vai falar sobre esse batismo lá em Lucas, no Jordão, lá em Lucas no capítulo 4, versículo 1, que vai dizer que ele sai do Jordão cheio do Espírito Santo, né? O capítulo 4, versículo 1 de Lucas. E porém, o Marcos é necessariamente o autor que vai falar ali no momento que ele se batizou realmente no Jordão, tá? Então, o João não vai descrever esse ato e aí a gente vai para a próxima questão. Quando você tem aqui, quando ele é batizado, então o Mateus vai dizer que ele saiu logo da água, né? Saindo logo da água aqui. E aí o Marcos vai dizer que logo que saiu da água. Então vai acontecer alguma coisa aqui no momento que ele está saindo da água. O Lucas não vai registrar nada sobre isso, ele vai falar ali apenas em dois versículos, né, sobre essa questão. E o João também não vai mencionar nada dessa questão do que aconteceu quando ele saiu da água, né, ali imediatamente, não vai ter essa frase aí. Aí nós temos a abertura dos céus, em Mateus você tem a abertura dos céus, plural, né, em Marcos você tem que Jesus viu, né, Jesus viu, foca ali no olhar de Jesus, ele viu os céus abertos, os céus se rasgando, na verdade, né? Os céus rasgaram-se, o foco dele está claramente aqui nesse ato de rasgar os céus, e aí a partir daí que ele vai enxergar alguma coisa ali quando os céus se rasgam. O Lucas está aqui no singular, né? O céu se abriu. Nesse caso aqui, tanto Mateus quanto Marcos estão em acordo nessa ideia plural aqui, né? Estão trazendo a mesma informação. Claro, os três estão trazendo a mesma informação, porém um com mais detalhes, né? O certo que houve um rasgar dos céus, né? Tem essa questão aqui. E o João não vai trazer nenhuma dessas afirmações aqui. Aí nós temos a segunda parte, a outra parte, na verdade, aqui que fala sobre a oração de Jesus. No batismo de Jesus houve uma oração, um dos evangelistas resiste a essa oração que ele fez, que é exatamente somente Lucas registra que Jesus fez uma oração no momento do batismo, quando ele foi batizado ali, e é exatamente nesse momento que ele está orando, né, aqui ele está orando, que o céu se abriu, né? Talvez inclusive em decorrência da oração, mas ele está orando quando o céu se abre aqui. Nenhum dos três outros evangelistas trazem essa informação. Então você tem algumas informações que somente um evangelista traz, outras informações que somente dois trazem, e dois não trazem, enfim. E o João, em linha geral, ele fica meio por fora aqui, né? É muito comum, porque o João não traz necessariamente esta narrativa, né? Ele faz apenas um comunicado, como eu já disse aqui. Aí você tem a designação daquele espírito que aparece ali, né? Quando os céus são rasgados. E aí o Mateus é chamado o Espírito de Deus. Então o Mateus não vai dizer que era o Espírito Santo, né? O Marcos vai dizer que era o Espírito. Também o Lucas vai dizer que, em vez de dizer que era o Espírito de Deus, o Lucas vai dizer que era o Espírito Santo, né? Então você tem, e claro, né, que estou seguindo uma tradição, tudo bem. Nós temos aqui o João, né?
o João 1:32, ele vai falar sobre o Espírito, né? Dentro do 32 ao 34, sobre o Espírito, não o Espírito de Deus, não o Espírito Santo, mas o Espírito ali. E aí, quando você vai para a questão da descida do Espírito Santo, nós temos Mateus dizendo que o Espírito Santo ali está. Quando os céus se abrem, né, Jesus vê, observa, então alguém viu, enfim. O Espírito Santo aparece como pomba, né? Isso poderia ser uma comparação, uma forma como pomba, né? O Marcos vai dizer como pomba também, e o Lucas vai trazer a informação que ele aparece ali de forma corpórea como uma pomba, né? Essa informação de corpórea, ela é uma informação muito restrita, né? Uma informação ali específica, que o Espírito Santo não só aparece como uma pomba, que poderia dizer, não, ele aparece de forma doce, ele apareceu de forma tranquila, ele apareceu... Mas é que ele diz que ele apareceu de forma corpórea como uma pomba, talvez uma referência ali aos sacrifícios dos pobres, né? Que as pessoas mais pobres usavam pomba, rolinha ali na questão do sacrifício. E você observa isso aí lá em Levítico 13, 14, por ele assim, você tem essas informações, né? Poderia ser alguma dessas questões, ou até mesmo outra, né? E o João, ele coloca que o Espírito aparece como pomba, né? E aí nós temos a permanência do Espírito. O Mateus não fala de nenhuma permanência. O Marcos também não fala de nenhuma permanência, também o Lucas não fala sobre ele. Agora, o João traz uma informação que nenhum dos sinóticos trazem, que é a informação que o Espírito desce e permanece, né? Que era até um acordo que que Deus fez com João, né? Ou alguém que disse para ele que ele batizasse, diz: aquele sobre quem você vir o Espírito Santo descendo sobre ele e pousando, né? Pousando sobre ele, né? Permanecendo sobre ele. Esse é exatamente o que batiza com o Espírito Santo com fogo, né? Com o Espírito com fogo, enfim. Ou esse é o Messias de Israel, né? Enfim. Aí nós temos o João trazendo esse detalhe. Então já vimos que o Mateus trouxe um único detalhe aqui, o Marcos trouxe um único detalhe que não tinha nos três, o Lucas também trouxe um detalhe, por exemplo, o Mateus trouxe aquele diálogo entre Jesus e o João Batista, né? O Marcos trouxe aquela ideia mais direta de que Jesus realmente se batizou no Jordão. O Lucas trouxe aquela informação de que o Espírito Santo, que era o Espírito Santo, e que ele veio em forma corpórea, como pomba, né? E o João agora está trazendo uma informação de que o Espírito vem e repousa sobre ele, né? Para ali e permanece sobre ele. Então os 4 evangelhos trouxeram detalhes particulares que não aparece em nenhum dos outros, né? Dos outros 3. E aí nós temos aqui a voz do céu, né? A voz que é ouvida ali. E este é o meu filho amado. Mateus diz que a voz dizia o seguinte: este é o meu filho amado, né? O Marcos vai dizer: tu és o meu filho amado, né? Aqui você tem uma troca de este por tu, né? E aí você tem aqui uma segunda pessoa, né? Tu és, né? O outro, este, um pronome demonstrativo, né? Você tem essa questão, mas isso não tira aí a informação, né? É só mais uma troca aqui entre esses 2 evangelistas, né? Aqui, claro, estou considerando a tradução, né? A comparação na tradução. E aí você tem exatamente que o Lucas 3 dizendo: tu és o meu filho amado, em ti tenho prazer, né? Ou em ti tenho... Faltou a parte aqui, né? E aí você tem essa informação também em Mateus capítulo 3, né? E aí você tem, por exemplo, aqui o João, ele não menciona essa parte. Uma coisa interessante agora é sobre o testemunho posterior. Depois que eles observam o batismo de Jesus, depois que João observa os céus se rasgarem, o Espírito Santo descer corporalmente como pomba, a voz, ele observou tudo, né? Então, qual foi a conclusão que João teve sobre aquilo? Mateus, nenhuma, né? O Marcos também, nenhuma. O Lucas também, nenhuma conclusão nesse sentido. Porém, o João diz que João testifica que Jesus é o Filho de Deus, né? Deixa eu ver aqui, o Filho de Deus, que não vai, acho que coloquei um pouco abaixo aqui. O Filho de Deus, né? Esse é verdadeiramente o Filho de Deus ou este é o Filho de Deus, né? Ele testifica, ou seja, ele faz uma conclusão de tudo aquilo que ele observou, né? Então é isso. A importância de você ter, por exemplo, os 4 evangelhos é uma importância extremamente gigante para a questão dos detalhes, né? Você pode também ter problema de contradição, suposta contradição no texto, porque você tem 4 narrativas sobre o mesmo evento, né? Analisado de pontos de vista diferentes e às vezes trazendo elementos
diferentes também, de uma narrativa mais ampla, né? Então você seleciona algumas partes para transmitir aquilo que você quer. Por exemplo, João diz: e eu escrevi isso aqui para vocês para que vocês tenham fé, né? E tendo fé, né, no Filho de Deus, possa ter a vida eterna. Então João escreveu com a finalidade, né? Então escolheu as histórias que convinha com aquela finalidade teológica que ele queria repassar. Então assim você tem a importância de termos os 4 evangelhos. Se for só um, ou você teria um evangelho muito grande, muito detalhista, né, analítico, ou você teria muitas informações que não apareceria ali, né. Então é exatamente a importância de você ter vários evangelhos ali. E é isso. Obrigado por ter chegado até aqui. Comenta aí se você gostou da análise, concorda ou não concorda, né, quiser colocar alguma informação sobre isso. Comenta aí, né? Quiser que eu compare outro texto, né? Faça essa mesma comparação em outro texto aí, deixa nos comentários aí. E é isso aí. Até o próximo vídeo. Valeu, fui!